eu estou aqui para fazer uma entrevista com um músico cearense, né? Eu tenho a honra de tê-lo como meu colega do curso de música da UFC, né? Eu sou Emanuel Magalhães, né? E vou entrevistar Marco Fukuda, né? Um músico aqui do estado do Ceará, que nós vamos bater um papo aqui, ele vai falar um pouco da vida dele, da história dele, da carreira dele, os projetos de vida, ok? Marco, me diz uma coisa, a gente começar, né? Quando a gente começa, a gente tem que começar lá do início, né? Então, a minha primeira pergunta, assim, como é que foi o início de tudo para você, assim, na música? Olá, Emanuel, eu queria agradecer o convite, tá? Estou muito satisfeito de participar desse seminário de História da Música Cearense, dessa entrevista. É bem interessante que eu só queria fazer um comentário breve. Eu moro há 14 anos no Ceará, né? E eu tenho 30, então quase metade da minha vida eu morei em Fortaleza. Mas curiosamente, a minha mãe é brasileira e meu pai é japonês, e eles se conheceram lá no Japão, quando minha mãe conseguiu uma bolsa de pós-graduação. E eu nasci lá em Osaka, no Japão, mas vim criança para o Brasil, né? E antes de morar aqui em Fortaleza, eu morei em Brasília, na infância, até boa parte da minha adolescência. Com 16 anos, vim morar em Fortaleza. E aí, nesse período, o meu primeiro contato com música foi com 10, 11 anos de idade, que eu ia passar férias na casa da minha avó. Ela ainda era viva, mãe da minha mãe, e lá em Belo Horizonte. E eu observava meus primos mais velhos, né? Eu tenho dois primos mais velhos que são músicos profissionais. E eu tinha 10, 11 anos e eles já eram adultos, né? Deviam ter 18, 20. E eles tinham bandas, eu achava assim, o máximo, porque esses meus dois primos tocavam guitarra, tinham bandas de rock, um deles mais voltado para música gospel, né, evangélica, da banda de igreja, e o meu outro primo tocava já rock, produzia, gravava. Então, eu observando os meus primos tocando, e eu fiquei assim admirado, impressionado com isso. Eu pedia para, e eu assim, moleque, né, 10, 11 anos de idade, pedia para ir assistir ensaios, né, deles. Eu não podia ir nas apresentações, que eram apresentações à noite, em festivais ou bares, não tinha como frequentar. Mas quando eu via os ensaios, eles tinham uma grande coleção de discos, principalmente de rock, eles me introduziam isso, né, essa música, e eu ficava impressionado como eles conseguiam tocar igual o que estava no CD, entendeu? Com a guitarra, com pedais, usavam efeitos. Eu ficava admirado com aquilo. E ia pedindo para os meus primos me ensinarem alguma coisa, assim, que se eles não tivessem com algum compromisso, né, de uma gravação, um ensaio, uma apresentação. Então eles foram me mostrando, assim, no violão, alguns os acordes e tal. Aí eu ia, voltava. Aí nas outras férias, aquela mesma questão, né, vendo eles tocando e impressionado com isso e tal. Aí quando eu fiz 12 anos de idade, eu pedi para minha mãe comprar um violão para mim. E ela me deu um violão e me colocou na aula de música. E aí, a partir disso, eu comecei a ter aula com professores, né, assim, aula de violão, teoria musical, solfejo, né, e aí, a partir daí foi, assim, o meu processo. Mas começou, assim, aquela coisa na infância, aquele encantamento por música e me interessar por aprender, né? Poxa, Marco, mas que legal essa história aí, viu? Eu também eu comecei nessa idade, com 12 anos também. Só que diferente de você, né? Eu não pedi um violão ao meu pai me deu um violão. Ah,
mas eu também não fui matriculado na escola de música, então foi eu e o violão, a gente teve que se virar um tempo aí, né? Mas, olha, e o que te fez, assim, né, do Japão para o Brasil, né, e mais ao nordeste do Brasil, Fortaleza, né? Que ventos te sopraram para cá? Assim, meus pais se divorciaram, né? E aí eu fui morar com minha mãe e meu irmão em Brasília, né? E aí, meus dois irmãos mais novos, quer dizer, eu sou o mais velho de três, né? E, e a minha mãe em Brasília, ela trabalhou com o Ciro Gomes quando ele foi ministro da Integração Nacional, né? Isso no segundo governo Lula, né? E aí a minha mãe viajava muito, né, a trabalho, e ela conseguiu um trabalho no Denox, né, aqui em Fortaleza. Então ela se mudou para cá. Eu terminei, eu estava no segundo ano do ensino médio na época, lá em Brasília. Terminei o segundo ano, morei na casa de um amigo meu por um mês. E aí, em dezembro de 2006, vim para cá, para Fortaleza. Aí, em 2007, eu terminei o ensino médio aqui, em Fortaleza, né, no Colégio Farias Brito. E aí, desde então, estou morando aqui, né, desde 2006, final de 2006. Então, E, desculpa interromper, como diz o Jô Soares, mas já lhe interrompendo, né? Então, você chegou aqui por volta de 2006, 2007, e, efetivamente, desde quando aqui em Fortaleza, assim, você deu início a uma carreira musical? Logo no sim. começo, 2008, 2009? Em 2007, eu até no terceiro ano formei uma banda com os meus companheiros de escola, né? E aí, mas assim, a gente só fez uma apresentação, porque era um pessoal do terceiro ano, alguns mais velhos que a gente estavam no cursinho, né? Todo mundo estudando para fazer o vestibular da UFC na época, né? E aí, mas a banda não continuou muito porque cada um foi fazer um curso, né? Um colega meu foi fazer administração, que cantava, o outro que tocava baixo foi fazer psicologia, aí o que tocava violão e cantava se tornou bombeiro militar, e aí as pessoas se dispersaram, né? Eu fui fazer o curso de direito na época, 2 anos de direito, mas eu abandonei. Quando eu entrei na UFC, em 2008, eu também entrei no coral da universidade, né? E no coral da UFC eu participei do projeto Abraços. E aí eu tanto cantava no naipe de baixos, né, das vozes masculinas graves, como tocava violão. Aí eu comecei a fazer várias apresentações com o coral, no Dragão do Mar, por exemplo, né, no Centro Cultural. A gente fez uma apresentação no Cuca da Barra, do Ceará. Viajamos para o Cariri, nos apresentamos no Crato, no Juazeiro do Norte, né, em Barbalha também. Então, por meio do coral, a gente estava fazendo uma atividade musical periódica, né? A gente tinha 3 ensaios por semana, às vezes mais quando tinha temporada de apresentações. Mas eu também fui desenvolvendo um projeto de música instrumental meu, com a ajuda de alguns amigos que eu fiz lá no coral, né? Então, de 2008 para cá que eu comecei a ficar mais ativamente presente, né, na cena musical da cidade. Então, aí eu comecei a produzir alguns recitais, né? Me apresentei no Teatro Nadir Papi Saboia, que fica ali no Farias Brito da Aldeota. Me apresentei no Teatro José de Alencar e comecei a mandar projetos, né, para editais, para conseguir tocar nesses espaços, né? Então, eu fiquei no coral 2 anos, de 2008 a 2010, né? Abandonei o curso de Direito, que não me identifiquei de forma alguma com aquele ambiente muito formal, elitista,
né? Enfim, não senti que era minha praia. Em 2010 eu entrei no curso de jornalismo, né, da UFC. E aí eu me formei em 2013, do ponto 2. 2014 eu estava me formando em janeiro de 2014. Aí, Emanuel, aí que foi uma outra história, eu acho, porque de uma certa maneira eu continuei no ambiente universitário, mas já num curso mais parecido comigo, né? E através do curso de jornalismo eu aprendi a fazer relações, por exemplo, da música com o rádio, né? Eu fui estagiário da rádio universitária por um ano, e aí minha monografia foi sobre rádio e música por meio de jingles e vinhetas. Então, isso foi acrescentando, né? Eu saí do coral em 2010, entrei no curso de jornalismo e continuei, por exemplo, tocando com alguns cantores, acompanhando, né? Cantores e grupos vocais. A cantora Marta Aurélia, o coral Seios da Face, né? Hoje em dia que se chama Vozes da Saúde. O grupo Vitrola Nova também, um coral da cidade. E aí, como violonista, acompanhando, tocando violão para esses artistas. Aí já foi uma experiência que eu comecei no coral da UFC, né, desse violão acompanhador, né, de música popular. Né? E, paralelo a isso, eu estava desenvolvendo o meu trabalho autoral com música instrumental para violão. Então, esse tempo de 2010, a 2013, né, foi essa fase que eu estava participando, né, também da cena, acompanhando outros músicos, outros cantores. O Marco, me diz uma coisa. Fala para a gente um pouco daquele pessoal lá da história das 30 cordas. Ah, sim, sim. Pois é, o grupo 30 cordas já foi uma coisa posterior, né? Porque o grupo 30 cordas é um quinteto, né, de música instrumental que se formou em 2014, né, lá no curso técnico Instrumento Musical do Instituto Federal do Ceará, IFCE. E eu só fui entrar nesse grupo em 2016, né? É um grupo que começou como um quarteto de violões e virou um quinteto, né? E eu entrei em 2016, eu e o Felipe Ferreira, que é baixista. Então a gente, de um quarteto de violões, a gente formou um quinteto com 3 violões de 6 cordas, um de 7 cordas e um contrabaixo, um baixolão. E há 4 anos que eu faço parte desse grupo, que é um grupo também de música instrumental brasileira, e a gente faz um repertório diversificado, a gente toca música popular do Nordeste, né, baião, a gente também toca trilha sonora de filmes, entendeu? Chorinho, quer dizer, a gente faz várias coisas, e aí é uma satisfação fazer parte desse grupo, né? E a gente, com a pandemia agora de Covid, a gente deu uma parada, mas a gente ainda produziu um vídeo à distância, cada um na sua casa, filmando com celular, com câmera que tinha disponível, né? E a gente está planejando em voltar quando for possível. Uhum. Marco, você tem um cálculo aproximado assim, de quantas composições você já fez? Músicas de sua autoria? Emanuel, eu tenho em torno de umas 50 composições, né? Eu escrevi a partitura delas, enviei para registro, né, lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eles têm um setor lá que é o Escritório de Direitos Autorais, né, da Fundação Biblioteca Nacional. Então, eu tenho em torno de 50 composições que eu escrevi a partitura delas e todas instrumentais. Algumas têm letra, que alguns parceiros colocaram, né? Como Alain Mendonça, né? E então, mas a maior parte da minha produção realmente é instrumental. E aí eu fiz as partituras, né? Para violão e alguns instrumentos como cavaquinho, melodia para flauta, né? Aí grupos de violão, então violão solo
e duos, né, duetos, trios, quartetos. Eu tenho alguma dessas produções nesses formatos. E além do registro das partituras, que é muito importante, eu também tenho 3 discos gravados. E o registro fonográfico também é outro aspecto do registro das obras, né, de compositores. E aí eu tenho feito isso. Em 2010 eu gravei meu primeiro disco, Nascente. Em 2012, Jornada, que eu fui meu segundo disco. Ele teve apoio da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secultifor, o terceiro edital das artes. E em 2015 eu lancei meu terceiro disco, que se chama Sonhos Andarilhos, que teve apoio da Secult, né, Secretaria da Cultura do Estado, e da Escola Porto Iracema das Artes. Ok, Marcos. E me diz uma coisa, né? Para o pessoal que quiser conhecer melhor, conhecer mais o teu trabalho, como é que o pessoal faz para acessar aí nas mídias aí, conhecer melhor o trabalho do Marco Fukuda? Bom, eu tenho um canal no YouTube, uma página no Facebook e no Twitter também, Marco Fukuda, Fukuda. E eu também, e lá tem alguns vídeos, algum conteúdo também das minhas obras. E eu também estou estudando, né, poder em breve disponibilizar os meus 3 discos nas plataformas digitais aí de forma gratuita, né? Porque hoje em dia esse é um fenômeno que não tem volta mais, né? As pessoas poderem acessar música na internet, né? Não apenas indo para um recital, um show, uma apresentação, né? Um concerto. Então, a princípio, estou com o material, né, nessas redes, YouTube, Facebook e Twitter, e em breve vou disponibilizar nas demais plataformas. Olha, eu gostei muito de bater esse papo com você, né, do que você falou, da sua trajetória, e continue assim, né? Eu desejo para você bastante sucesso, e eu vou finalizar aqui dizendo que para mim foi uma honra entrevistar um músico, né, como você, viu? Oi, mano, eu que agradeço, viu, o convite. Eu imagino que você deva passar por algo parecido também, porque por mais que a gente, né, esteja aí pela vida, né, na labuta da arte e tal, em determinado momento eu senti que eu precisava me qualificar mais. Então eu já toco há 12 anos, né? Mas em 2017 eu entrei no curso técnico do IFCE, violão, e em 2019 entrei na licenciatura em música da UFC, porque eu senti essa necessidade de me qualificar, de aprender de uma forma metódica, sistemática e processual o aprendizado da música, né? Então acho que isso é uma coisa muito importante, né? Quem tem interesse de seguir uma carreira na música também buscar essa qualificação, né? Nos cursos, escolas de música, conservatórios e, se for o caso, o ensino superior, né? Eu agradeço muito o convite, fico muito feliz de participar dessa iniciativa.